Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. E aí, Clô? Linda. Oi, André, tenho 25 anos, moro no Rio de Janeiro, capital. Gostei da forma que você explicou os assuntos e seus vídeos. Parabéns, acredito que isso esteja ajudando muitas pessoas. Muito obrigado. Mas, falando um pouco da minha história, ela vai ser grande. Se você puder fazer um vídeo, eu adoraria. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 2 meses. Mudei de setor na minha empresa, onde conheci minha ex-namorada. No começo pensei, ela é uma amiga legal, mas logo fui percebendo que ela não era apenas minha amiga. E em pouco tempo me apaixonei. Ela também. Ela me amou de uma forma que eu nunca tinha sido amado por alguém. Nos dávamos muito bem, apesar do meu jeito de falar o que pensa. Ela entendia, mas confesso que fui imaturo e a magoei muitas vezes por causa desse meu jeito. Ela hoje tem 30 de falar o que pensa, né? Falar o que pensa. Esse meu jeito de falar o que eu penso. Vamos jogar um pouquinho de filosofia em cima dessa afirmação? Falar o que pensa. Veja bem, todos nós falamos o que pensamos. Ninguém fala aquilo que não pensa. A diferença está, vamos pegar Demerval Saviani para jogar luz sobre esta reflexão. Demerval Saviani diz o seguinte: todo pensamento, toda reflexão é pensamento. Mas nem todo pensamento é reflexão. Entende? Né? Toda reflexão, ela é fruto de um pensamento. Ela é o pensamento do pensamento. Quando eu penso sobre o meu próprio pensamento, sobre aquilo que eu pensei, eu estou refletindo sobre ele. Agora, nem todo pensamento é reflexão. Porque a gente pensa, a todo momento a gente está pensando. Mas nem sempre a gente pensa sobre o próprio pensamento. Ou seja, a gente reflete sobre aquilo que a gente pensou. E o problema é quando a gente verbaliza um pensamento, nós pensamos e verbalizamos, mas não pensamos sobre o pensamento, portanto não fizemos uma reflexão sobre aquele pensamento que estava na nossa cabeça. E aí então a gente acaba falando coisas que de fato não mereciam ser faladas. Elas foram sim pensadas, mas elas não mereciam, elas precisavam de mais elaboração, de reflexão. Então verbaliza, solta, né? Pensou e solta. Pensou e solta. Pensou e solta. Sabe? Graças ao esfíncter, a gente faz o controle das nossas fezes, dos nossos gases, graças ao esfíncter que faz esse controle. A gente precisa ter um esfíncter na nossa boca para que a gente não fale merda. Esta é a verdade. Porque senão, se a gente não faz... E o esfíncter da nossa boca é necessariamente a reflexão. O esfíncter da boca é a reflexão. É refletir sobre o próprio pensamento. É pensar o próprio pensamento. E se não, solta. Vai soltando. Pensou, vai soltando. Então seria como aquela pessoa no elevador que não tem mais controle do esfíncter. Não é? Ai, que horrível, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem gente que acha que é super positivo falar o que pensa. Falar o que pensa. A gente tem que ser verdadeiro. Mas ser verdadeiro não é falar sem refletir. É refletir e falar. Isso é ser verdadeiro. É avaliar, é analisar a situação de fato,
perceber, pesar as coisas. Ser verdadeiro? Sim. Mas para ser verdadeiro, é necessário que tenha reflexão, justamente para que a gente chegue ainda mais na verdade. Justamente para que a gente esmiúce as coisas e fale de fato com propriedade e com argumentação. Para que de fato a gente esteja falando a verdade. E não esteja falando a partir de tenha criticidade naquilo que a gente esteja falando. Para que não seja coisas jogadas simplesmente por primeiras impressões. Essas primeiras impressões machucam muito, porque são fruto de observações não críticas, não refletidas. Ela hoje tem 31 anos. Ficamos juntos por 2 anos e alguns meses. Faz um pouco mais de um mês que terminamos. Na verdade, ela terminou comigo. Ela me admirava, me ama. Eu nunca tinha sentido aquilo. Ninguém tinha me amado da forma que ela fazia. Até que veio minha primeira grande briga. Eu tinha uma amiga que a conhecia há mais ou menos 7 anos pela internet. Um dia ela viu uma conversa minha com essa menina. E ela achou que eu queria ver essa menina nua na cama. Ela ficou muito triste e nós terminamos. Mas eu nunca deixei de amá-la. Voltamos. O tempo passou e ela, talvez por ter mais idade que eu e ter uma filha de 8 anos autista, tinha muita insegurança. Tá, por que ter a filha autista trazia insegurança na relação? Eu não consegui fazer a ligação, né, de uma coisa com a outra. Uma coisa não está conectada à outra. Ela trabalhava no mesmo andar que eu e minhas amizades começaram a ser um problema. Em específico com uma menina, talvez pela menina ser bonita. As amigas falavam coisas para ela. Hoje eu vejo que deveria ter dado mais atenção à minha ex-namorada no quesito amizades. E conseguimos superar isso. Até depois de alguns meses, poucos na verdade, ela começou a mudar comigo. Escondi o que escrevia no celular e eu comecei a perguntar. Acho que ela queria que eu sentisse o mesmo que ela sentia. Porém, eu não soube lidar com isso. Até que um dia estava na internet e comecei a conversar com uma mulher onde falei coisas impróprias sobre sexo. Porém, essa moça era de São Paulo. Nunca imaginei trair minha namorada. Hoje ex. E quando vi que não era eu... me afastei. Mas não apaguei a conversa do Face. Confesso que esqueci e ela leu. Não sei se coincidentemente ou não, mas foi um pouco depois que achei macumbas do ex-marido dela em cima de um armário velho na casa dela e joguei fora. Ah, tá. Então, foi a macumba que o marido fez que fez com que você tivesse conversas impróprias com outra pessoa? Não. Não é? Foi a macumba que o marido fez que fez com que você esquecesse de apagar os rastros das suas atitudes impróprias. Estou usando os seus próprios termos. Né? Você mesmo que disse que foram atitudes impróprias. Conversas impróprias. Falei coisas impróprias. Então, quer dizer, foi a macumba que fez com que você fosse impelido a ter atitudes impróprias. Não, né? Não. São decisões suas. E decisões suas, atitudes suas, têm consequências. Ações trazem reações. É simples. Isso foi a gota d'água para ela terminar comigo e perder toda a confiança em mim. Ações despertam reações, que somadas a outras
trazem novas ações. Eu ainda a amo muito, tentei me aproximar dela. Hoje não estou mais na mesma empresa que ela. Ela mora em outro bairro e acabei sem perceber cobrando ela. Isso causou uma raiva nela, onde se afastou mais ainda de mim. Até que um dia eu vi uma postagem dela, dizendo que estava se sentindo apaixonada e que adorou ouvir a voz de alguém. Liguei para ela e ela brigou comigo, disse que era um falso, que eu não prestava. Confesso que até hoje não entendi porque ela postou aquilo e porque ela ficou tão brava comigo. Tentei ligar para ela no mesmo dia muitas vezes, para entender, até que ela me bloqueou no Face. Hoje faz 6 dias que não falo com ela, depois dessa última briga. Minhas coisas ainda estão lá. Às vezes penso que ela está sofrendo muito. Às vezes acho que ela está tentando me esquecer. Ela já mostrou algumas vezes que o problema é que não confia mais em mim. Eu ainda amo muito, mas não consigo mais dormir direito nem comer. Minha vida parou. O que eu posso fazer, André? Olha, meu querido, aqui o que tem a fazer a não ser agora seguir o próprio caminho diante de uma pessoa que não confia mais. Não é? A gente às vezes pode mudar, a gente pode tentar mostrar que a gente se arrependeu, que a gente tem o propósito de mudança, porém, tem 2 alternativas. Ou a pessoa acredita que a gente de fato mudou, e aí tem algumas implicações, ela pode até acreditar que a gente mudou, mas aí ela pode não conseguir esquecer o que aconteceu. Tem, né? Tem várias implicações. A pessoa às vezes até acredita que a gente tenha de fato mudado, que a gente tenha se arrependido, mas ela, por sua vez, não consegue se desvincular de tudo aquilo, lembrar daquilo, o quanto eu amei e você ainda fez isso, o quanto eu te amava, o quanto eu fazia, o quanto eu fiz, e você fez isso comigo, tal, não sei o quê. E aí a pessoa vai se transformando, sabe, numa coisa amarga e vai tendo descargas de raiva. E aí o desgaste vai entrando sempre na relação. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade da pessoa de fato acreditar que mudou e a partir daí dar uma nova chance à relação. Sim, tem essa possibilidade também. Agora, aqui não é o que parece, né? Ela, de fato, ela disse que perdeu toda a confiança em você. Ora, a partir do momento que a pessoa diz que perdeu toda a confiança, significa que ela está colocando um ponto final. Olha, eu não tenho mais condições de retomar um relacionamento com você, tendo em vista que perdi toda a confiança. Diante disso, o que nos resta a não ser seguir o nosso caminho? A gente pode pedir desculpas, a gente pode falar, me desculpa, realmente não queria que isso tivesse acontecido. A gente é uma posição de humildade, de reconhecimento, de crescimento. A gente só cresce quando a gente reconhece os erros, quando a gente de fato reconhece determinadas burradas que a gente fez. Porém, a história com esta pessoa em específico não dá mais. Não dá mais, gente. Tem determinadas histórias que não dá mais. Então a gente tem que encerrar o ciclo dessa história para que a gente possa continuar, para que a gente possa seguir. A pessoa optou por encerrar o ciclo conosco, a partir do momento que ela diz, eu não tenho mais confiança em você. Ela está encerrando o ciclo dela para conosco. Então, nós, em contrapartida, nós também temos que encerrar. Não transformando-a numa grande vilã porque não nos quer mais. Simplesmente porque agora assumimos o nosso erro, assumimos a nossa atitude, né? Temos decência de assumir os erros e as atitudes feitas, as ações causaram essas reações, assumimos isso para conseguirmos encerrar também o nosso ciclo diante de uma pessoa que também encerrou, para que assim a gente possa continuar e seguir o nosso caminho. Que assim a gente possa aprender, tirar lições dessa situação.
para que de fato a gente possa, numa relação futura, valorizar, pensar antes de falar, ser menos imaturo, menos impulsivo. Uma coisa é ser verdadeiro, outra coisa é simplesmente falar o que pensa com as primeiras impressões, sem colocar o senso crítico. É assim que a gente vai seguindo a nossa vida, seguindo o nosso caminho, né? Se reorganizando, se reestruturando, se reerguendo, se reconstruindo, se refazendo. É desta forma, meu querido. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Você que gostaria de saber como é a gravação privada, ela é diferente desta gravação aqui que é gratuita, que vai ao ar no YouTube. Como funciona a gravação privada? Assista ao vídeo explicativo da gravação privada. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco os textos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.